Vamos dar sequência, vamos aprender a trabalhar com as variáveis e aplicar elas aqui dentro do nosso código e fazer também o nosso programa parar para que seja possível aí, né, a visualização da leitura. Então eu fiz ali duas variáveis, né, uma variável x e uma variável y. A primeira coisa é que se eu quiser repetir, fazer, por exemplo, ele exibir o valor, exibir um cálculo entre elas, eu vou colocar aqui o stdcount, que é o parâmetro aí para fazer a leitura, né, de uma string ou de variáveis inteiras como eu tenho aqui, e aqui embaixo eu vou passar essas variáveis. Eu não preciso de aspas mais porque não vão ser texto, vão ser string. Então eu posso pedir aqui, por exemplo, ele já tem ali, né, o sinal aqui de falando que esse texto, essa string vai ser lida pelo parâmetro ali standard. Então esses dois sinais de menor ali servem para isso. Vou colocar, por exemplo, ele fazer uma soma x mais y. Então ele vai fazer uma soma dos dois ali. Posso concatenar isso aqui com um espaço também, ó. Coloco novamente os sinais ali de menor. Eu coloco duas aspas assim, com um espaço em branco. E concateno aqui, por exemplo, com a multiplicação. Então x vezes y. Vamos ver o que ele vai conseguir apresentar para mim ali. Uma coisa aqui é começar a utilizar o parâmetro getcha. O que é o getcha? O getcha é para ficar parado, senão vai acontecer aquilo que vinha acontecendo, que é ele compilar e sair rapidinho. Então vou executar aqui, ele vai executar o meu código. Primeiro ele vai mostrar a string, né, o texto ali, o nome, e depois ele vai fazer os cálculos ali embaixo que nós pedimos para fazer com as variáveis que recebe 5, que recebe também ali o valor de 7. Então vamos visualizar. Ele vai dar um erro aqui, ó, agora que eu estou vendo, porque toda linha eu termino ela com ponto e vírgula. Então ele tinha até marcado já aqui, né, o fechamento ali como erro. Ele vai mostrar, tá demorando um pouquinho para ele compilar, ele vai mostrar que tem algum erro no código, é só cancelar, pôr não, porque ele vai pedir para executar mesmo assim, depois clicar para depurar novamente o erro. Então ele apresentou aqui da seguinte forma, o nome, e aqui ele apresentou o 12 e o 35, não teve quebra de linha, não teve nada. Então para melhorar um pouquinho isso aqui, é o 12 no caso que foi a soma, o x mais y, e aqui um espaçozinho, ó, reparando que o espaço da string aqui entre aspas, e depois ele apresentou o 35, que foi a multiplicação dos dois recursos ali. Eu quero isso aqui embaixo, então eu utilizo o /n, como eu tinha explicado. Uma outra coisa que facilita a nossa programação é que se eu tiver diversas linhas ou diversas apresentações aqui de valores, eu não preciso de colocar, por exemplo, o std em todas, não. Eu uso um parâmetro aqui que chama using namespace, e aqui eu coloco o parâmetro que eu quero que seja usado, que é meu std. Então não tem necessidade de ficar toda hora aqui, ó, falando que o count é um parâmetro pertencente ao standard, né, que é o nosso std. Então eu posso utilizar dessa forma aqui também. O erro ali é o ponto e vírgula. Estava fazendo um curso antes aqui de Visual Basic, que é para fazer programas de cadastro para empresas, notas fiscais. Então nele a gente não fechava nenhuma linha com ponto e vírgula. Então às vezes eu vou confundir um pouquinho aí, porque as programações, embora sejam bem parecidas, tem essas diferenças aí. Então umas não aceitam letra minúscula e maiúscula, tem diferença delas, outras não tem, umas tem ponto e vírgula, não, outras não tem. Então às vezes eu acabo confundindo aí no começo das aulas. Mas vamos lá. Vou pedir para depurar novamente aqui, ele vai depurar o código para a gente poder testar. O tempo todo eu vou estar dando pausa para poupar vocês do tempo que demora aí a depuração. Prontinho, então agora ele executou, olha lá como que fez a quebra de linha. O que faz quebrar a linha é o /n, então mostrou o nome, na linha de baixo ele fez o 12 e aqui ele fez o 35. Se eu quisesse quebrar a linha também, eu colocaria aqui o /n, né, depois do 12 ali, mas como que eu teria que fazer isso aí? Eu tenho que colocar ele entre string, então eu poderia abrir aqui, ó, a aspas, ou melhor, logo no local aqui do espaço eu já poderia colocar ele. Então eu tenho um espaço ali, eu colocaria aqui o /n. Vamos compilar novamente e vamos visualizar. Então ele me apresentaria, né, uma linha sobre linha ali. Nós vamos começar a trabalhar um pouquinho agora com funções. Nós temos aqui o main, que é a função chamada aí ao iniciar o programa, e fizemos aqui uma outra que é o get, que é a função que mantém aqui o compilador parado. Se você não tem o get, acontece o que acontecia antes, que é ele executar e fechar. Nós vamos aprender então na próxima aula a criar já uma função simples e chamar essa função. Depois a gente vai aperfeiçoando essa questão da criação das funções até chegar aí em uma coisa bem produtiva. Um abraço e até a próxima aula.